Mas Deus é fiel. Eu vou ler aqui uma palavra que se encontra em 1 Samuel 25, 21. 1 Samuel 25 e aí o 21, o capítulo 21 em diante, amém? Diz assim: ora, dissera Davi, com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuía no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe provê aos inimigos de Davi. E se eu deixar ao amanhecer um só do século masculino entre os seus, não ficarão. Vendo, pois, Abigail a Davi, prostou-se, desceu do jumento e prostou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Irmãos, o porquê dessa palavra? Eu estava vendo uma reflexão hoje na internet, onde um homem viu uma cobra no fogo. E ele foi tirar aquela cobra e a cobra picou ele. E ele soltou a cobra, e quando ele viu que a cobra estava morrendo queimada, ele tirou a cobra novamente do fogo. E uma pessoa perguntou: mas ela lhe feriu e você salvou? Ele disse: é a minha essência. Ela é ferir, mas a minha essência é socorrer. E um certo dia aconteceu na minha vida algo. E muitas pessoas olhavam para mim e diziam assim: você trata do mesmo jeito, você enche sua casa de gente do mesmo jeito. E aconteceu isso e você ainda acredita numa pessoa, você ainda trata ele bem, você ainda faz isso. Eu digo: ei, é a minha essência. É a minha essência. E hoje eu estava meditando, de repente nessa palavra Deus trouxe no meu coração. Davi tinha ajudado aquele homem quando ele estava no deserto. Não deixou faltar nada ao marido de Abigail, Nabal. E quando Davi precisou, Nabal disse assim: quem é Davi? Quem é ele, filho de Jessé, se tem tantos? Eu não sei quem é. E Davi se dignou-se com aquilo. Vocês vão ver aonde eu vou querer chegar. Já tem gente que já está entendendo. E Abigail, quando soube de tudo isso, da arrogância do marido, Abigail disse: ei, mas eu posso fazer alguma coisa, porque é a minha essência fazer o bem. E ela foi, se humilhou diante de Davi. Ela disse assim: Senhor, não dê importância ao que aquele homem está dizendo. Aquele homem era o marido dela, mas ela sabia que o marido dela estava errado. E ela disse assim: Davi, tenha misericórdia. E Davi, vendo a ação daquela mulher, e aconteceu uma guerra, porque Davi disse: se Deus deixasse, não ia amanhecer um homem sequer daqueles que estava com Nabal vivo. Mas pela ação daquela mulher, aquela mulher foi a mulher sábia. Ela foi, apacentou a guerra. E é isso que eu quero dizer essa noite. O nosso ministério começa em casa. Muitas das vezes apacentando uma guerra. Assim como eu achei muito bonito uma história que o irmão Marcinho contou. Da história do CRAS. Que Janaína dizia que era um, ele dizia que era outro. E por fim Marcinho estava certo. Mas por fim ele disse assim: é isso aí mesmo.
Porque muitas das vezes nós temos que apacentar uma guerra. O nosso ministério como esposa começa em casa. Porque a palavra, eu sempre, aonde eu passo, foi por isso que me chamaram de besta. Porque a esposa é submissa. E o dever do homem é amar a esposa. E a esposa sendo submissa, o esposo ama. E a esposa obedece com amor. E assim começa o nosso ministério. Não adianta eu como esposa aqui pular, gritar, expulsar demônio. Mas se na minha casa está tudo bagunçado, não está adiantando de nada. Porque o nosso ministério, tanto do esposo como da esposa, começa em casa, nossa família. Hoje não é culto de família, mas Josailton disse uma coisa e eu gravei na minha mente, que o Espírito Santo não é só falar em línguas, é quando Deus usa para alguém que precisa. E eu creio que nessa noite tem gente aqui que precisa dessa palavra. O seu ministério primeiro começa em casa, como esposa, apacentando guerra, sendo a esposa sábia, pedindo conselho, não o mundo, mas alguém que pode lhe ajudar. Quando eu tenho alguma dúvida, está aqui o meu esposo de testemunho, eu digo assim: meu filho, eu tenho que perguntar a você. Porque a Bíblia diz que a esposa, quando tem dúvida, ela vai e pergunta ao esposo. E eu vou e pergunto, porque muitas das vezes erramos por pedir conselho a ímpios. Foi essa palavra que Deus botou no meu coração. Hoje, em poucas palavras, eu vou dizer um pequeno testemunho que aconteceu, que me chegou nessa palavra.